Bom dia, pessoal, boa tarde, boa noite para quem vai assistir esse vídeo, independente do horário que você for assistir, que seu dia seja bom. Eu sou Lígia, sou professora de língua portuguesa, redação, de literatura brasileira. Sou também aqui professora do presencial, para quem já é do presencial já me conhece. E agora quem assiste só no online vai me conhecer, né? Hoje eu trouxe nosso primeiro vídeo falando sobre redação e eu trouxe uma aula sobre conceitos iniciais sobre texto, tudo bem? E a gente vai começar as considerações fundamentais. Primeiramente, o conceito de texto, tá? Texto é toda unidade linguística e semântica de comunicação. Ok, é o conceito mais teórico. Na prática, o que isso significa? Que o texto é uma união das palavras, né, que formam a nossa língua, para que haja, lógico, sentido, tem a ver com semântica, gerando assim comunicação, ok? Uma união de palavras que façam sentido, uma união que faça sentido, tá? Das palavras, porque o texto ele não é só botar um monte de palavras. Eu posso dizer cavalo garoto comeu ovo. Não dá para entender nada, isso não é um texto, ok? Isso não é uma frase, porque não faz sentido, tudo bem? Um texto precisa ter sentido, precisa ter palavras, precisa ter unidade. E agora, só destrinchando, unidade referente à relação entre as partes, linguística referente à linguagem, à forma, semântica referente ao sentido, ao conteúdo, e a comunicação referente à interlocução. Obviamente, num texto de prova, num texto de concurso, de vestibular, a gente não vai ter comunicação com o nosso corretor, com qualquer outra pessoa, porque não é uma interlocução, não tem comunicação porque não tem uma interlocução, não tem uma resposta. Você escreve para que possa ser avaliado o seu conhecimento sobre português, sobre o que está acontecendo no mundo, etc. E com isso você ser aprovado ou não, de acordo com esse conhecimento, tudo bem? E aí, numa redação, a unidade da forma é garantida pela coesão, ou seja, coesão é um sinônimo de ligação, tá? No caso da prosa, que já que os nossos textos que caem nas provas são em prosa, no caso da prosa, a coesão, a ligação entre os períodos e os parágrafos, tudo bem? A gente vai depois chamar de coesão interparagrafal, coesão interfrasal, isso para capítulos mais para frente. E a unidade do conteúdo é garantida, né, pela coerência. Coerência, o sentido, ok? Também vamos conversar sobre, mas de maneira mais restrita, de maneira mais específica. Mais para frente também. A classificação de texto. Quanto ao conteúdo, há textos técnicos, focados na função referencial, ou seja, focados na mensagem. Textos artísticos, focados na função poética. E textos híbridos, que podem misturar as funções, que podem misturar textos técnicos com textos artísticos. Por exemplo, a crônica, que ela pode ter um pouquinho de literatura, um pouquinho de poesia, um pouquinho de emoção, com um texto que, um exemplo aqui de um texto artístico, né? Uma poesia e um texto técnico, um texto de jornal. Então, um fato, contar um acontecimento, dar uma informação, um conhecimento novo. A crônica pode mesclar um pouco disso, dos dois, tudo bem? Então, o híbrido é sempre aquilo que pode ser mesclado, que pode ser uma coisa e outra, tudo bem? E quanto à linguagem, a classificação dos textos é textos verbais, né, que tem palavras escritas, textos não verbais, que tem imagem somente, e textos híbridos são charges, quadrinhos e TV, são etc, né, dentre outros, mas são textos que mesclam tanto a fala, as palavras, quanto mesclam com as imagens, tudo bem? E aí, quanto ao conteúdo, de onde a gente tira o conteúdo que a gente escreve num texto, que a gente escreve numa prova, uma redação? A gente tira da informação. E de onde vem essa informação? Essa informação vem de leituras, de conversas, e ela vai se somar à reflexão, às nossas discussões e à nossa própria reflexão, mesmo pensamento sobre aquilo que a gente aprendeu, seja no colégio, seja lendo, seja ouvindo. A gente vai refletir e discutir com outras pessoas, e isso tudo somado à informação mais a reflexão gera a nossa visão de mundo, que é aquilo que a gente a nossa bagagem, né? Aquilo que a gente enxerga, aquilo que a gente entende sobre as coisas que estão acontecendo no mundo, já que os temas de redação atualmente têm caído
temas de questões factuais, questões que estão acontecendo, se passando pelo mundo afora. Tudo bem? E aí, quanto à linguagem, a gente tem a linguagem técnica e a linguagem artística. A linguagem técnica, obviamente, dos textos mais técnicos. É objetiva, tem uma interpretação unívoca, que é uma interpretação de uma voz só. Unívoca tem esse significado, uma voz só. Ou seja, não dá para ser uma interpretação bilateral, não dá para ter mais de um lado. Por exemplo, o tema de redação do Enem de 2015 foi um tema que dizia a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Alguém pode avaliar isso como bom? Não, ninguém pode avaliar isso como bom. Isso é ruim. Então, essa interpretação tem que olhar para a persistência da violência contra a mulher e ver que esse é um tema que está falando de alguma coisa negativa, que impacta a sociedade negativamente, que atrasa a sociedade, atrasa o nosso desenvolvimento. Então, é isso. Isso é interpretação unívoca. Predomínio da denotação, que é a linguagem literal, não a linguagem figurada, que é a conotação. Ausência de autoria seria... você não está escrevendo um poema, né? Que a autoria é sua, que você... eu vou olhar para aquela escrita, para aquele texto e vou perceber que foi você que escreveu. Não, eu não vou perceber. Porque também, pela questão da previsibilidade, o texto é previsível. Se espera que todo mundo escreva mais ou menos a mesma coisa. Claro, cada um com seus argumentos, com sua visão de mundo, mas mais ou menos a mesma coisa, tudo bem? Diferentemente da literatura, né? A linguagem artística, ela é subjetiva, ou seja, ela é focada no eu, no sujeito, já a linguagem objetiva é focada na objetividade, escrever sobre isso e falar sobre isso, não é botar outras coisas, falar sobre si, não, escrever sobre aquele tema. A linguagem artística, ela tem subjetividade, interpretação que pode ser aberta, o que a gente chama de polissemia na literatura, né? Várias vozes, várias interpretações possíveis. Predomínio da conotação, que é a linguagem figurada, relação profunda entre forma e conteúdo, uso expressivo de figuras de linguagem, objetivo, emocionar, criar catarse, funções poética e emotiva. Criar catarse é criar emoção, criar capacidade de se identificar, de se emocionar, de chorar ao ler um texto, etc, né? E aí a gente vai falar de registros de linguagem. Os registros de linguagem, eles são formas de falar, né? Variantes de uma mesma língua, tudo bem? Aí a gente tem dois exemplos ali. Qual é, maluco? Tranquilão? Tá tudo no esquema preparado de hoje? O hoje aqui com internetês, né? Abreviado com HJ. E embaixo a frase que vai falar a mesma coisa, só que de maneira mais formal. Saudações, tudo bem? Todos os preparativos estão dentro do prazo previsto para o encontro de hoje? É só uma maneira de falar diferente, ok? E aí aqui a gente vem aprendendo que há dois tipos de registros que são o formal e o informal. Dentro do formal, a gente vai ter o erudito e o culto. Dentro do informal, a gente vai ter o coloquial e o vulgar. O que é o registro formal? Preocupação com a norma padrão, com a gramática. Erudito é sofisticação, né? Achada somente em discursos jurídicos, documentos jurídicos e geralmente textos religiosos que são muito antigos e se fala com uma linguagem mais erudita. Tudo bem? Texto culto, né? Um registro culto seria simplicidade correta. Jornais, revistas, fala de acordo com um pouco do que a gente ouve, mas respeitando o máximo possível a gramática e as normas que a gramática impõe. Já o texto informal, texto a gente entende também como fala, né, gente? Tudo bem? Despreocupação com a norma padrão, gramática. Coloquial, desvios leves, gírias, imprecisão, desordem estrutural, como uma conversa. A gente está conversando, você não vai ficar organizando aquilo que você fala. Se você estiver conversando, obviamente, com uma pessoa que você tem intimidade, se sinta à vontade. Já numa conversa com o seu chefe, uma apresentação de trabalho, a gente já adequa a nossa linguagem a um registro mais formal, tudo bem? E um registro mais vulgar dentro do informal seria desvios graves da gramática, da norma padrão, ok? E aí, registros de linguagem. Observação 1. Não há níveis melhores que outros, mas registros mais adequados a determinados contextos, como eu acabei de falar. Uma conversa depende com quem você vai estar falando, para quem você vai estar falando, do que você vai estar falando. Você vai adequar a sua linguagem ao ambiente que você está inserido, às pessoas com quem você está falando. E isso não quer dizer que quem fala mais formalmente é melhor do que quem fala mais informalmente.
A gente vai falar disso por quê? Porque a gente vai falar de preconceito linguístico, que é um tema que também cai em provas e que é importante saber sobre e aprender, até para você mesmo não sofrer o preconceito linguístico. Falar de instabilidade das regras gramaticais. Por que instabilidade das regras gramaticais? É comum de todas as línguas existentes no mundo, já que a língua é um elemento vivo, mudar, ok? É comum mudar. É claro que a gramática, principalmente a gramática do português, não acompanha essa mudança com tanta facilidade, com tanta rapidez. Então, por exemplo, há muitos anos atrás, a palavra certa, de acordo com a gramática, era branco. De tanto as pessoas, os indivíduos falarem branco, 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 a gramática mudou e colocou o certo como branco, ok? Então, o adequado à gramática hoje é branco. Quem fala branco, sou estranho. Você acha assim, pode ser uma criança, cebolinha, né, que comete isso, ou alguém que tenha dificuldade em usar a letra R, que é o que o Maurício de Souza apresenta ali como cebolinha. E o que é o preconceito linguístico? É alguém que trata outra pessoa, tratar outra pessoa mal, né, fazer com que a pessoa seja tratada de maneira vexatória, porque ela não usou uma fala de acordo com a norma padrão, de acordo com a gramática. E aí eu vou conversar um pouquinho com vocês. A gramática muda, a língua é um elemento vivo, isso tudo eu já falei. Vai demorar para mudar? Vai demorar para mudar. Mas não é anormal uma pessoa não falar de acordo com o que a gramática manda, já que a gramática não é a língua, mas sim a regra do registro formal. Ou seja, nas provas a gente vai usar o registro formal, a gente vai usar o nível formal. Quer dizer que é melhor ou que é pior? Não, é só para padronizar. Mais nada, não é para ser melhor nem pior. E aí, rir de quem fala Flamengo, bicicleta e chiclete é preconceito linguístico. Interromper as pessoas para corrigir como elas falam é preconceito linguístico. Dizer que alguém faltou às aulas de português e que por isso fala errado é preconceito linguístico. Falar que as pessoas precisam aprender português antes de aprender inglês é preconceito linguístico. Dizer que para mim fazer e eu vou ir não existem é preconceito linguístico. Chamar alguém de burro por falar diferente da norma padrão é preconceito linguístico. Dizer que não conversa com quem fala errado é preconceito linguístico. Dizer que quem fala errado é preguiçoso porque hoje em dia tem internet é preconceito linguístico. Falar que os ouvidos doem quando ouve alguém falando errado é preconceito linguístico. Aqui eu coloco a fonte para vocês. Essa página é uma página de pessoas que estudam a linguística, que são focadas, né, que estudam letras, mas que são focadas no estudo da linguística. Ou seja, não é uma página de pessoas que não conhecem do que eu estou falando, né? Não conhecem da língua portuguesa. Conhecer a língua portuguesa vai muito além de conhecer a gramática. Nós somos falantes nativos, sabemos a nossa língua de cor e salteado. Não quer dizer que por isso, eu não conheço a gramática, eu não conheço português. A gramática é um elemento formal que a gente deveria aprender na escola, porém nós sabemos como é a educação no nosso país, como a educação é tratada no nosso país. Então, não tem graça debochar das pessoas por elas não terem tido acesso, e ainda que tenham tido acesso, como eu tive, a gente adequa a nossa fala a contextos diferentes. Eu não falo com os meus amigos, com os meus parentes, da maneira que eu falo com o meu chefe, ou numa reunião, ou numa apresentação de trabalho, ou numa aula, tudo bem? Então, a gente adequa a nossa linguagem a cada momento específico, tudo bem? Vamos aprender isso. E aí, grau de pessoalidade. A linguagem pessoal é aquela linguagem que você usa a primeira pessoa, né? O pronome eu ou os verbos do pronome. Eu sinto, acho, penso. Isso é para textos mais poéticos, textos mais subjetivos. No nosso caso, de textos de vestibular, de concursos públicos, de concursos militares, a gente vai usar a linguagem impessoal, que é a ausência da primeira pessoa, né? O uso da terceira pessoa, o ele. Como assim o uso da terceira pessoa? Falar, ele viu? Não. A gente vai falar, observa-se que, nota-se que, é possível entender, etc, etc, etc. Coisas que a gente vai ver ao longo desse ano. E aí, o grau de pessoalidade, agora a gente vai botar uma observaçãozinha ali. Fato é diferente de opinião. Como assim? O fato nunca pode ser pessoal, já que um fato não tem opinião, né? Um fato ele é sempre impessoal. Todo mundo olha e consegue ver. Quem consegue enxergar, por exemplo, coloquei uma frase aqui, a cadeira é branca. Qualquer pessoa que consiga ver, vai ver que a cadeira é branca. Não tem outra opinião. É verde e amarelo. Não, é branca. Olhou, é branca. É um fato, é uma realidade. Agora, opinião. Eu acho, uma opinião pessoal, eu acho a cadeira confortável.
Essa seria uma maneira de escrever em textos menos técnicos. No texto técnico, a gente vai usar a nossa opinião de maneira impessoal. A cadeira é confortável, não é eu acho, porque eu posso achar a cadeira confortável, outra pessoa pode achar a cadeira desconfortável. Quando você fala a cadeira é confortável, dá uma cara de que aquilo é um fato, mesmo que não seja. E aqui embaixo está escrito, logo, escrever de forma impessoal é uma forma de expressar opiniões como se elas fossem fatos. Impessoalidade diferente de imparcialidade. Lembrando que imparcialidade é não opinar, eu sou imparcial, sou neutro. Não, aqui você está opinando, só que de forma impessoal. Lembrando que tem textos, que tem concursos, que caso você não coloque opinião, ele não vai aceitar a sua redação, porque a opinião é necessária. Principalmente no nosso caso, que a gente escreve dissertações argumentativas em todos os concursos hoje, tanto vestibulares, quanto públicos, quanto militares que cobram redação. O tipo textual exigido é a dissertação argumentativa. E para você argumentar, você tem que ter uma opinião para argumentar, certo? E tem que ser a sua opinião sobre aquele tema que a redação está pedindo, que a prova está pedindo. Tudo bem? Isso é tudo, pessoal. Por hoje é tudo que eu tinha para falar. Muito obrigada pela atenção. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Até o próximo vídeo.